Vamos continuar então o nosso bate-papo aqui. E antes de eu começar a história aqui com vocês, eu só quero pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, para você se inscrever, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. Todas as semanas eu pretendo colocar os vídeos nas quartas e nas sextas-feiras. Eu não vou prometer isso para vocês para eu não falhar, porque pode ser que em algum momento, por questões de trabalho ou de viagem, eu não consiga fazer. Mas a princípio a minha ideia é essa, que vocês deem um like nos vídeos para que a plataforma possa entender que os vídeos têm sido relevantes, tenham alcançado pessoas, porque é esse o meu intuito aqui, tá? Eu vou falar muito sobre a minha história, minha trajetória com Jesus, é algo assim que realmente marcou muito a minha vida, e uma vez que a gente é alcançado pelo amor dele, a gente não pode guardar só pra gente, porque seria muito egoísmo, uma vez que a gente entende o que é ser amado por Deus, conhecer o amor de Jesus, que não existe nenhum outro na face dessa terra, e morreu por nós, levou os nossos pecados sobre si. Então nós precisamos fazer com que o mundo se torne sabedor de quem é Jesus e o que ele é capaz de fazer nas nossas vidas. No vídeo anterior, eu comecei a falar para vocês sobre um antigo relacionamento que eu tive. Foi um relacionamento muito duradouro, quase 8 anos, que teria tudo para dar certo, mas não deu, porque eu era uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu estou me tornando, tá? Melhorei muito, mas ainda tenho, uma estrada muito longa pela frente para melhorar ainda mais, porque esse processo é lento e só Deus pode fazer nas nossas vidas, por meio de Jesus, por meio da ação do Espírito Santo em nós. Então vamos lá. Eu vou falar só um pouquinho desse relacionamento para que vocês consigam entender a pessoa que eu era, e foi logo depois desse rompimento que eu acabei conhecendo a igreja evangélica. Conheci a palavra de Deus de uma forma que eu nunca tinha escutado antes, e a partir dali eu nunca mais saí, e estou até hoje com Jesus, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sem sombra de dúvida. Então vamos lá. Como esse meu relacionamento era um relacionamento longo, e por questões assim, quando a gente começa a crescer, a gente começa a caminhar com as nossas próprias pernas, a gente começa a discordar de muitas coisas que acontecem às vezes com os nossos pais, e eu comecei a bater muito de frente com meu pai. Nós tínhamos muitas divergências entre nós, e em um determinado momento da minha vida, eu e meu pai tivemos um atrito um pouco grande, e esse ele era meu noivo já na época, acabou me convidando para morar na casa dos pais dele, e o irmão dele havia mudado para outro país, então eles tinham um quarto vago na casa dos pais, e eu fui. Eu saí da casa, eu tive uma discussão muito séria com meu pai, do jeito que eu discuti, ele estava comigo naquele momento. Eu vou resumir muito, tá, gente? Eu tô resumindo, porque a história é bem longa e também não vem ao caso contar alguns detalhes agora, mas assim, basicamente eu saí de casa sem honrar meu pai, de um jeito totalmente errado, não deveria ter saído daquela forma. A maneira certa é sentar, conversar como pessoas civilizadas, prudentes, sábias, e eu não tive esse tipo de sabedoria, então eu fui embora com ele e me desliguei da casa dos meus pais a partir daquele momento. Daquele momento em diante eu não voltei mais para a casa dos meus pais. Fiquei morando na casa dos pais dele por um período, mas aí eu comecei a não me sentir confortável de estar lá, e encontrei uma casa pequena nas proximidades de onde eles moravam, e aluguei essa casa, e daquele momento em diante eu passei a morar sozinha. Ganhei muitas coisas de muitas pessoas, de amigos, de familiares, e fui montando essa casinha e fui morar sozinha. Fiquei por um período morando sozinha, próxima à casa dele. Quando a gente vai morar sozinha, a gente se sente dona do próprio nariz. E aí eu comecei a fazer muita coisa errada. Eu mentia, meti os pés pelas mãos, eu comprei coisas que eu não podia comprar, a minha vida financeira foi se embolando toda, enfim. E aí e eu continuava sendo aquela pessoa difícil, aquela pessoa chata, aquela pessoa insuportável. E o meu ex-noivo na época me avisando que se eu não melhorasse, se o meu comportamento não mudasse, ele não conseguiria ficar comigo, mas ainda assim me dando chances atrás de chances. Até que um belo dia, a mãe dele, numa conversa, assim, nós estávamos todos juntos, a mãe dele virou pra gente e disse: por que vocês, ao invés da Andresa continuar morando sozinha, vocês não se casam no civil e vão morar juntos? Porque vocês já estão há muito tempo juntos, então vocês já concretizam a união de vocês e vão morar juntos. Só que eu não queria, gente. Eu tinha um sonho muito grande de me casar na igreja, com tudo certinho, bonitinho, mas eu ainda não estava preparada pra me casar. Então eu fui enrolando e eu não quis me casar. Na verdade, hoje eu sei que é porque não era pra ser mesmo, mas eu não queria. Mas acabei aceitando de nós irmos morar juntos.
sem casar. Aquela velha história, vamos juntar, se der certo a gente fica, se não der a gente separa. E aí a gente conversou, acabou que nós fomos morar juntos, nós alugamos uma casa um pouco maior, começamos a mobiliar toda essa casa, ele, na verdade, mobiliou toda essa casa, e nos mudamos pra lá. Gente, nós estávamos há 7 anos, quase 7 anos juntos, nós ficamos juntos 9 meses na mesma casa. Ele não aguentou. Ele não aguentou o meu comportamento. Quando uma coisa é você ter discussões, você ter brigas, e chegar, deixar na sua casa, cada um vai para um canto, tudo bem. Outra coisa é você morar na mesma casa com uma pessoa que é muito difícil de se lidar. E essa pessoa era eu. Então, com 9 meses juntos, um belo dia, eu acredito que ele começou a sair de casa sozinho, coisa que ele não fazia anteriormente. Ele começou a sair de casa sozinho, fez amizades e começou a sair com essas amizades, uma amizade, e começaram a sair juntos. E nesse meio tempo ele conheceu uma pessoa. Eu comecei a perceber que ele estava um pouquinho diferente, lógico, a gente sempre percebe. E quando ele conheceu essa pessoa, ele começou a observar nela coisas que ele queria ver em mim, atitudes que ele queria ver em mim e não via. E eu acredito que isso encheu os olhos dele, e aí ele tomou coragem de terminar o nosso relacionamento. Aí eu trabalhava, na época, um sábado sim, um sábado não. Eu era recepcionista de uma empresa que eu trabalhei 15 anos. E um final de semana era o meu final de semana de trabalho. E quando foi na sexta-feira à noite, ele me chamou, nós sentamos, ele me chamou e virou pra mim e disse: olha, você lembra que eu comentei com você várias vezes, pedi pra você mudar o seu comportamento, pedi pra você tentar ser uma pessoa diferente, que se você não mudasse eu não conseguiria ficar com você. Pode ser que eu nunca mais na minha vida, essas foram as palavras dele, pode ser que nunca mais na minha vida eu ame uma mulher como eu amo você, mas mesmo assim eu não vou conseguir, eu não consigo. Eu te dei vários alertas, eu pedi pra você várias vezes que eu queria muito que você mudasse, e isso não aconteceu. E eu te disse que quando eu tomasse essa decisão, eu não voltaria atrás. E foi isso mesmo que aconteceu, gente. Nessa noite, ele, terminando a conversa, ele virou pra mim e disse: portanto, amanhã, eu já tomei a minha decisão. Amanhã, enquanto você estiver trabalhando, eu vou retirar todas as minhas coisas da casa e eu vou embora. Porque eu não quero fazer isso com você aqui dentro, que eu não vou conseguir, e também não quero que você sofra. Eu não quero sofrer e não quero que você sofra. Então, para que fique menos difícil, tanto para mim quanto para você, amanhã, enquanto você estiver trabalhando, eu estarei indo embora daqui, eu estarei levando as minhas coisas. Como ele já tinha dito isso muitas outras vezes e nunca tinha feito, porque ele realmente me amava muito, eu achei que seria mais uma ameaça, Eu percebi que a conversa era séria, mas a gente, no fundo, a gente fica esperando que não aconteça. Beleza, fomos dormir naquela noite, ele ainda foi muito carinhoso comigo, e eu fui dormir com muito medo, confesso, mas eu não sabia exatamente o que ia acontecer no dia seguinte. Eu esperava que ele voltasse atrás naquilo que ele tinha acabado de me falar. E aí, passou a noite, acordei no dia seguinte, me arrumei, me despedi dele com muito carinho, e aquela foi a última vez que nós nos falamos como um casal. Porque eu fui trabalhar, e enquanto eu estava no meu trabalho, ele realmente fez o que ele tinha dito. Ele retirou todas as coisas dele de dentro de casa. Bom, deu o meu horário de trabalho, eu voltei para casa, e quando eu entro na casa, eu abro o guarda-roupa, eu não vejo absolutamente nada dele. Vou para o banheiro, abro os armários do banheiro, não tinha também absolutamente nada dele. Ele falou: olha, eu não vou remover nada da casa, você vai ficar com tudo. A única coisa que eu quero levar é a TV da sala, só isso. As outras coisas todas ficarão com você. E realmente, gente, eu cheguei e eu tive esse impacto muito forte, porque quando eu fui abrindo os armários, não vi roupas, não vi nada, absolutamente nada dele. Aí o meu mundo desabou e a chave virou e eu entendi o que estava acontecendo. Realmente, eu havia sido abandonada por ele. E aí aquela sensação de luto veio imediatamente. E assim, na noite anterior, eu esqueci desse pequeno detalhe, enquanto ele conversava comigo e dizia que ia embora, ele chorava compulsivamente, chorava muito, muito, muito mesmo, como uma criança, sabe? Era uma dor muito grande que ele estava sentindo por ter tomado aquela decisão, mas ainda assim ele se manteve firme no seu propósito.
E a partir daí eu passei a ser uma mulher muito solitária, ficava muito sozinha na minha casa, só saía para fazer as minhas unhas, para trabalhar e voltava para casa, ia de vez em quando visitar meus pais, mas eu era muito solitária. E aí eu fui vivendo desse jeito, sozinha, solitária, quieta no meu canto, saindo de vez em quando com uma amiga ou outra, mas toda vez que eu saía e eu encontrava com ele na rua, já com a outra garota que ele havia conhecido, eu sofria muito, muito mesmo. Tentei algumas vezes voltar com ele, mas não rolou, não aconteceu. E aí eu vou deixar para contar o resto da história no outro vídeo, porque eu vou me alongar um pouquinho mais, e aí eu vou começar a contar para vocês como foi que eu fui parar na igreja, tá? Então assim, é isso, gente. Eu precisava contar mais esses detalhes pra gente chegar nos próximos capítulos. Eu espero que você continue comigo, porque a gente vai construir essa história juntos. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com muita coisa que você vai ouvir por aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com todos os amigos que você sabe que gosta de testemunho. Segura, porque vem coisa forte por aí e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com algumas coisas que vocês vão ouvir aqui, tá bom? Beijo grande, até o próximo vídeo.